Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, Vera. Então, Vera, passado o julgamento, a gente já tratou aqui de vários assuntos, como o que acontece agora, quando que será o cumprimento das penas, a questão da anistia que volta à cena na semana que vem, e queria conversar com você sobre as possíveis sanções norte-americanas. Pois é, o secretário de Estado, Marco Rubio, fez ameaças ali bem duras ao Brasil depois da proclamação do resultado. O presidente Donald Trump já tinha também dito que estava acompanhando ali a caça às bruxas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e Rubio usou essa expressão para, de novo, admoestar o ministro Alexandre de Moraes, disse que chamou o ministro de sancionado, e disse que ele voltou a perseguir o ex-presidente junto com outros ministros da Suprema Corte do Brasil, e que os Estados Unidos vão responder de acordo a essa caça às bruxas. O Itamaraty prontamente reagiu. O ministro Mauro Vieira publicou uma nota também no Twitter, dizendo que o julgamento se deu com a independência que é assegurada pela Constituição de 88, assume que houve uma frustrada tentativa de golpe de Estado nessa nota, diz que os acusados tiveram amplo direito de defesa e que as instituições brasileiras deram uma resposta ao golpismo, mas que não vai aceitar interferências indevidas na democracia brasileira. Então, o tom está bastante elevado, a gente não sabe de que ordem seriam essas novas sanções, que o governo brasileiro acredita que podem sim ser anunciadas, porque, afinal de contas, já há precedentes, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político. Está se preparando para que elas venham. Os ministros do Supremo também estão com isso no horizonte. Eu conversei com alguns deles ao longo dessas 2 semanas de julgamento, tanto em trocas de mensagens durante as sessões, quanto em conversas nos gabinetes ali, nos horários em que não estava havendo julgamento. E em todos os gabinetes essa perspectiva de punições ela está colocada, Sardenberg. Todo mundo imagina que elas podem vir, que elas deverão vir em relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso é o que mais se aposta que vem em seguida, mas que poderá também vir em relação a outros ministros, inclusive da primeira turma. Todos eles repetem em privado o discurso que fazem em público, de que não tem medo, de que isso não vai mudar em nada os resultados dos julgamentos, e esses recados apareceram inclusive nos votos. Vários ministros fizeram menção a essa questão, primeiro da independência do judiciário, segundo da soberania do Brasil, e terceiro que não cabe anistia, não cabe indulto, não cabe nenhum tipo de perdão para os crimes que o Supremo julgou ontem. Portanto, já respondendo que não adianta vir pressão de fora, que não adianta vir pressão do Congresso, porque isso não vai alterar o resultado do julgamento. Pensando, Vera Magalhães, nos próximos passos, né, em relação ao que pode acontecer no Congresso, e mais especificamente começando aí pela Câmara dos Deputados. A gente sabe que tem um cenário mais favorável na Câmara para aprovação da anistia do que no Senado. Mas a gente sabe também que tem outros projetos que estariam aí, digamos, numa fila em relação ao que é prioridade nesse momento da Câmara, a própria votação do projeto do imposto de renda, né? Cássia, eu senti muito nessa semana, diferentemente da semana passada, que existe uma contrapressão em cima do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu escrevi isso na minha coluna de quarta-feira, que é no sentido de justamente tirá-lo das cordas da pressão dos bolsonaristas, levá-lo a um entendimento segundo o qual ele precisa pautar projetos de relevância nacional, precisa começar a andar com a pauta da Câmara, sob pena de ter um escrutínio futuro muito ruim
e de ter a própria recondução, reeleição ao cargo lá em 2027, bastante prejudicada por fazer uma presidência pífia. Então, ele está sendo ali convencido por ministros do Supremo, por ministros do governo Lula. Ele andou tendo algumas conversas com o próprio Lula a avançar com a ideia do IR, que é o projeto principal do Lula do ano e é o principal projeto da pauta econômica também desse ano. Esse projeto já passou na comissão e ele está pronto para ir ao plenário. Há alguns ministros, o Hugo Mota disse que existe a chance de que ele vá à pauta semana que vem, mas ele ainda não falou para os líderes, pelo que eu apurei. Eu escrevi isso no meu blog ontem no Globo. Se ele levar adiante essa disposição de pautar o projeto do IR semana que vem, vai ter sido uma sinalização de que ele está dizendo, olha, sem essa de anistia, eu vou focar nesse projeto aqui. Mas se a pressão for muito grande a ponto de fazer com que ele não consiga avançar com o projeto do IR e a Câmara fique andando em círculos e discutindo essa questão, vai ser mais uma semana em que ele vai ter a autoridade bastante ali colocada em xeque e sem conseguir sair dessa armadilha da polarização na qual ele está mergulhado, né? Ok, bom, o assunto continua, Vera, teremos muito ainda o que falar na próxima semana. Obrigado, Vera. Obrigada a vocês, um ótimo fim de semana a todos, até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.